Olá, boa noite. Hoje vamos continuar refletindo sobre a importância de mantermos e desenvolvermos um relacionamento com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós adotamos uma cosmovisão cristã. Você sabia disso? E o que é isso? Cosmovisão cristã é um conjunto de pressupostos, crenças, fundamentados na palavra de Deus, que moldam a forma como os cristãos encaram a realidade, Deus, o ser humano e o propósito de vida. Funciona como uma lente que a gente vê, interpreta o contexto que estamos inseridos e faz com que tomemos decisões. A cosmovisão cristã tem pilares, eu vou trazer 4 aqui que eu considero como o resumo dessas crenças, desses pressupostos que estão na Bíblia, que são criação, queda, redenção e consumação. Lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, a gente já vê toda a narrativa de que Deus criou tudo bom, perfeito, inclusive os seres humanos, a sua imagem e semelhança para manterem um relacionamento com Ele, pessoal e, claro, harmônico. Mas, infelizmente, esse relacionamento foi quebrado por conta da desobediência do primeiro casal, Adão e Eva, que a gente chama de queda. Mas ele interviu na história, enviando o que ele tinha de mais precioso, Jesus, para morrer, e ele ressuscitou, assim como ele era perfeito, substituir os nossos delitos, os nossos pecados. Hoje, quando nós cremos no sacrifício de Jesus, nos arrependemos, nós temos essa restauração. E o quarto pilar, que eu chamo aqui de consumação, porque se refere à esperança do retorno de Cristo, que vai instaurar o seu reino perfeito, e aí trazendo restauração plenamente no mundo, em tudo, porque não haverá mais injustiça, não haverá mais maldade, dor, sofrimento. E os cristãos, eles se baseiam nisso, por isso que essa é a expectativa maior daqueles que adotam a cosmovisão cristã e, claro, demonstram na prática que tem esse relacionamento com Deus. Mas esse relacionamento, essa cosmovisão, ela não fica só na teoria. O cristianismo é prático e é isso que Deus quer de nós. E para que a gente possa compreender como isso funciona, os cristãos passam justamente a ser a sua prática, né? Onde quer que eles estejam atuando, baseado em uma verdade absoluta. Os cristãos vão contra um relativismo que essa sociedade pós-moderna cada vez mais caminha para defender. Outra questão também é que os cristãos, eles encaram todos os seres humanos com dignidade. Deus, ele não faz acepção de pessoas. A gente tem visto esse movimento cada vez mais de colocar pessoas, raças, sexos, né? Sexos, quando eu falo aqui feminino, masculino, uns contra os outros, mas diante de Deus, todas as pessoas são importantes, independente da sua raça, independente do país que nasceram, da cultura, enfim. Os cristãos passam a agir encarando o seu próximo como tão importantes quanto eles, porque essa cosmovisão traz justamente esse entendimento, né? E a gente passa realmente, quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente passa a ver o nosso valor, porque cada vez mais que a gente vai se relacionando com Ele, Ele vai nos mostrando nossa importância e assim nós vemos o nosso próximo também com essa importância. Outra questão é que tudo que a gente recebe de Deus, sabe, dons,
talentos, habilidades, a própria vida são dádivas, são presentes e que a gente deve usá-los de forma bem administrada, porque nós somos mordomos. E, por último, o engajamento cultural. A gente entende que tudo deve glorificar a Deus, inclusive a cultura. Por isso que os cristãos, com esse entendimento da cosmovisão e da adoção dessa cosmovisão, eles vão agirem de acordo com o que a palavra de Deus diz, com o propósito de que todos glorifiquem a Ele, inclusive através da cultura, né? E é o que Paulo já fala lá em Romanos 12, versículo 2, que diz que nós estamos no mundo, mas nós não devemos ser moldados por este mundo que jaz no maligno. Embora hoje as pessoas possam ter esse relacionamento com Deus, né, por causa do sacrifício de Jesus, mas a gente sabe que há uma guerra espiritual do Deus deste século, deste mundo, que é Satanás, para que as pessoas continuem longe de Deus, fazendo aquilo que não agrada a Ele. Mas os cristãos, à medida que vão mantendo e vão priorizando esse relacionamento com Deus, eles podem, né, andar, como ele disse em Romanos 12, não se amoldando a este mundo, mas sendo transformados e sendo instrumentos de Deus para trazer transformação, para que outras vidas voltem também a ter esse relacionamento com Deus. Então eu quero deixar nesta noite para a nossa reflexão Romanos 12, 2, Gênesis 1, 1 e também Filipenses 4, 8, que nós podemos escolher, pensar no que é bom, agradável, como Paulo nos orienta lá em Filipenses. Então, que você nesta noite, se já tem esse relacionamento, priorize e se coloque cada vez mais com essa disposição de conhecer o Senhor, porque à medida que a gente prioriza relacionamento, Ele vai nos mostrando o que Ele deseja de nós e assim nós podemos ser instrumentos em suas mãos em meio de uma geração tão corrompida, porque o reino de Deus vai prevalecer. Embora hajam lutas e elas têm se intensificado cada vez mais, porque o Senhor falou também que seriam os sinais próximos ao seu retorno, mas nós podemos continuar sendo instrumentos de Deus para promover transformação onde quer que nós estejamos. Pense sobre isso, Deus te abençoe e escolha todos os dias essa cosmovisão cristã.